Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bom dia ou boa noite para quem estiver vendo em outros horários. Nós hoje vamos gravar um vídeo sobre a doença da Julieta, né? E antes disso, eu queria nos apresentar, dizer que eu sou a Fabiana de Andrade, eu sou coordenadora do grupo Genética Canina. Deixei o endereço aqui embaixo, né, no meu nome, para quem quiser visitar o perfil genética.canina. Né? Sou também assessora do laboratório LinkGen. E o grupo Genética Canina é um grupo que existe já há mais ou menos uns 7 ou 8 anos, e ele é um grupo formado por mim, que sou coordenadora geneticista, sou bióloga e geneticista, e por diversos médicos veterinários. Um desses médicos veterinários, né, que são de diferentes especialidades, um desses médicos veterinários está aqui hoje conosco, gravando esse vídeo para a gente falar um pouquinho da doença da Julieta, que é a doutora Camila França. A doutora Camila, vocês vão ver que o sotaque é diferente. O meu sotaque é de Porto Alegre, a Camila é de Goiânia, né? Nós nos conhecemos há bastante tempo, trabalhamos numa mesma instituição e trabalhamos no passado, né, numa mesma instituição. E a Camila, ela é médica veterinária com especialização, ela vai falar um pouquinho do currículo dela, em neurologia. Então, antes de mais nada, eu vou querer que ela conte para nós um pouquinho da experiência dela como médica veterinária neurologista, e logo depois a gente começa a falar da mielopatia degenerativa, certo? Vai lá, Camila. Certo. Olá, pessoal, tudo bem? Então, como a Fabiana já me apresentou inicialmente, vou continuar falando um pouquinho sobre a minha formação. Meu nome é Camila França, eu faço atendimento, né, na área de neurologia, aqui em Goiânia. Tem até também aí na minha descrição no vídeo o meu arroba, né, do meu Instagram profissional. E lá eu coloco um pouco sobre os animais que eu atendo e falo um pouquinho também sobre uma neurologia um pouco mais complicada para estudantes, médicos veterinários e tutores também. Porque eu sou professora também universitária, então eu tenho esse perfil de tentar mostrar um pouco da neurologia para alguns estudantes também, que são alunos meus, então é um Instagram que atinge, né, todos esses públicos. Eu sou médica veterinária formada em Goiânia, em Goiás, pela Universidade Federal de Goiás, tenho mestrado e doutorado na área, em pesquisas voltadas para a neurologia, e tenho especialização em neurologia clínica. E aí eu atendo, já tenho alguns anos aqui em Goiânia, e aí eu fui convidada também para participar do grupo da genética canina, para a gente falar um pouquinho sobre as doenças do sistema nervoso, as neurológicas que tem, né, esse cunho genético. E aí eu fui convidada hoje para falar um pouquinho sobre a doença da Julieta, a mielopatia degenerativa, e vai ser aqui um bate-papo entre a gente. Espero que vocês aproveitem aí o conteúdo de hoje. Maravilha, Camila. Na verdade, o grupo Genética Canina, ele é um grupo justamente porque a gente completa experiências de diferentes profissionais, né, para a gente abordar o mesmo tema. Como vocês vão ver nesse vídeo de hoje, eu, como bióloga geneticista, eu vou falar da parte relacionada à genética dessa doença, e não vou tocar na área clínica, que eu não tenho nem habilitação nem conhecimento para isso. Né? E da mesma forma que a Camila, a especialidade dela é na área clínica, né? Então eu sei que ela tem curiosidades com relação à genética, que vocês devem ter também, né? Então a gente vai fazer uma conversa sobre a mielopatia degenerativa, né? Que foi o diagnóstico final da Julieta, tá? Então nós vamos começar. Camila, conta para nós qual que é o conceito de mielopatia degenerativa, o que é essa doença? Então, o nome dela já ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre o que ela é, né? Então, ela é um processo degenerativo que vai ocorrer na medula espinhal, né? Por isso que ela é chamada de mielopatia. Então, ela vai começar a degenerar algumas células presentes na medula espinhal, e com isso, os animais vão apresentar, né, sinais clínicos que são compatíveis com mielopatias, né? Então, a gente tem várias doenças que também acometem a medula espinhal, né? Por isso que elas são chamadas de mielopatias, né? Doenças da medula espinhal. E essa tem a característica de ser degenerativa.
Então, o curso da doença, ela muda um pouco, né? Por ser degenerativo, ela não vai apresentar normalmente sinais clínicos agudos, né? O conceito básico é esse, é uma doença da medula de origem degenerativa, uma degeneração que vai acontecendo. A gente falar que é degenerativa é sinônimo de dizer que é progressiva? É a mesma coisa? Ou é parecido? Normalmente os sinais clínicos, isso, a degeneração, ela acontece isso, os sinais clínicos, eles vêm de forma mais sutil, por exemplo, quando a gente tem uma doença compressiva da medula espinhal, uma mielopatia por exemplo, uma extrusão de disco, normalmente os sinais clínicos são agudos, né? Então, o animal está bem e do nada e ele apresenta sinais clínicos. Na mielopatia degenerativa, o fato dela ser degenerativa, a progressão da doença a gente chama de uma a doença, os sinais clínicos a gente chama de progressivo. Então, eles vão iniciando com sinais leves e vão progredindo com o passar do tempo. Então, o fato dela ser degenerativa, ela tem essa característica de, né, duração e progressão da doença diferentes de outras mielopatias. Joia. Ou seja, começa bem de leve e pode ser que o tutor nem perceba os primeiros sinais, é isso? Começa bem de leve. E quais são os Alguns primeiros animais têm sinais? somente... Sim, alguns animais, os primeiros sinais de alguns pacientes, eles têm somente uma ataxia. O que é o nome ataxia? É como se fosse uma incoordenação. O animal consegue até sustentar o peso, né? Essa doença começa nos membros pélvicos, nas patinhas de trás. Então, o animal ele até consegue sustentar o peso, mas ele começa a ter alguns sinais de incoordenação na hora de andar. Às vezes você está passeando com ele, você escuta ele arrastar a unha no chão, que não é normal. Às vezes ele dá, né, um desequilíbrio, às vezes tropeça em locais que antes ele não tropeçava. Esses são os primeiros sinais que a gente chama de déficit de propriocepção, que é caracterizado por uma ataxia proprioceptiva. E aí, com o passar do tempo, ele vai perdendo, então, a força nos membros pélvicos, né? Então, aí você já vai começar a perceber uma dificuldade que ele vai ter de levantar. Nesse momento, algumas pessoas até imaginam, dependendo da raça, que pode ser um problema ortopédico, uma displasia coxofemoral, por exemplo, que cursa com sinais parecidos, né? Mas só o exame neurológico completo que vai ver que tem diferenças, né? Porque alguns, né, a ataxia, por exemplo, ela não cursa com outras doenças, por exemplo, de articulações. Então, vai progredindo nesse sentido. O próximo passo é ele perder completamente a força nos membros pélvicos, que a gente chama de paraplegia, né? O animal ele fica com ausência de movimentação, apresenta, né, no início até reflexo, tônus muscular, né? Você consegue fazer nos testes ao ver presença de reflexo e vai perdendo aos poucos, né? Até que nos membros pélvicos, a última fase é quando você perde já os reflexos dos membros pélvicos também. E aí o cachorro E aí começa vai a evoluindo. se arrastar, né? Para se locomover. Isso, vai se arrastando, ele não tem nem reflexo mais, o membro fica flácido, ocorre uma flacidez de membros pélvicos. E aí, a relação disso com a questão da medula é porque os neurônios morrem? Os neurônios que levam que inervam as patas traseiras morrem? Ou param de funcionar? é como se fosse uma morte mesmo. Ocorre uma degeneração que ele fica afuncional, né? Então, na medula espinhal sai, né? Nos forames sai os nervos que vão inervar tanto a parte sensitiva quanto motora ali dos membros pélvicos. E aí, como a medula se degenera, não tem comunicação, né, elétrica mesmo entre a medula e os nervos periféricos. Então, se não consegue levar informação, ele acaba parando de ter a sua função, que ali é sensitiva e locomotora. Né? Então, ele também não sente mais dor. Não, vai perdendo também a sensibilidade. Você vai fazer os testes de sensibilidade, o animal perde a sensibilidade também. Então, eu estou certa em dizer que, por exemplo, para essa primeira suspeita, será que é displasia coxofemoral? Será que é mielopatia? Na displasia coxofemoral, o animal sente dor, né?
Então, Sim, sente muita pode ser dor. uma forma de diferenciar também. Claro que com a displasia, Também. com E na, raio de e na fígado seria, né? displasia, e na displasia o animal tem uma dificuldade para levantar exatamente por dor, né? E Uhum. aí na mielopatia degenerativa ele tem uma dificuldade de levantar por ausência de contração muscular mesmo, Eficácia né? E fraca. não vai ter o potencial de ação, não vai chegar no músculo, ele não vai contrair de forma completa. Uhum, E uhum. aí, quando progride, o problema é que ali na região da medula espinhal também ocorre a saída de nervos que inervam a parte do sistema urinário, né? Então, chega uma parte que é bem ruim para os tutores, quando os animais eles começam a ter incontinência, né? Ele não consegue mais controlar os esfíncteres, tem incontinência urinária e até fecal também. Uhum. E aí Eu já vi, vai essa parte. eu já vi a tutora da Julieta comentando que ela, na verdade, ela segura, né? Que ela ainda tem essa sensação, ainda tem alguma sensação ali, ela segura para fazer xixi, né? Porque aquela coisa do cachorro, né? Ele quer fazer xixi de pé, né? Ele quer ir no local Claro. para urinar, né? Então ela Ainda mais quando segura. eles, no lugar que eles deitam, eles não querem urinar de jeito nenhum. Exatamente, e aí ela tem que fazer, ela tem que esvaziar manualmente, né? Ela aprendeu a esvaziar É. a bexiga da Julieta. E assim, esses primeiros sinais clínicos têm uma idade para começar ou varia? Não, como ele é degenerativo, a média de idade que tem na literatura é de mais ou menos 8 anos, né? De 8 anos para cima é uma média. Tem alguns trabalhos com raças específicas que mostraram uma média de 11 anos, né? Uhum. Então, assim, é engraçado por ser de animais de média a idade avançada, principalmente cães de grande porte, 8, 9 anos já é uma idade avançada. Alguns animais a gente sabe até que tem a doença e às vezes eles acabam, né, morrendo de outras enfermidades antes de manifestar a Exatamente, mielopatia degenerativa, né? Então é exatamente. uma doença que realmente ela acomete os animais com uma média de 8 anos para cima. Uhum. Não é no E a iníciozinho, não. progressão, ela acontece com a mesma velocidade em todos os cães ou varia também o quanto vai progredir? Varia, assim. A gente tem uma dificuldade, Fabiana, muito grande de ter trabalhos que mostram a evolução da doença até o final, né? Por quê? Porque, infelizmente, quando se descobre a doença, os tutores, eles acabam optando por ir pela eutanásia por ver o sofrimento do animal, sabendo que não tem cura. Então, assim, são poucos trabalhos que eles fazem a progressão da doença até o momento em que optou-se pela eutanásia. Sim. Mas existe um trabalho mais recente que fizeram com animais que morreram naturalmente. Foram animais que eles são de uma raça mais de porte menor. Corgis? Então, é mais os cordes, isso. Então, é mais fácil do tutor manter o animal quando ele é de menor porte com essa doença, né? Uhum. Então, eles conseguiram pegar 40 animais que todos com testes genéticos positivos, depois pode até comentar sobre isso, e que eles conseguiram ver a evolução dos sinais clínicos até a morte natural desses animais. Nenhum foi submetido à eutanásia. Uhum. A média do primeiro sinal clínico até o último sinal clínico, até a morte natural desses animais, teve uma média de 36 meses. Mas teve animais que foram até 52 meses, desde o início até o final. Aí é uma sobrevida até não é tão ruim assim, né? Uhum. Da evolução dos sinais Uhum. clínicos. Uhum. E aí Uhum. depende muito de como é feito o tratamento, do que é usado, né, para Porque não é, tentar dar não é todo uma cachorro que vai diminuída ter, nessa velocidade. não é todo cachorro que vai ter a sorte que a Julieta tem, né? De ter os tutores Não, que fazem de tudo e que podem fazer de tudo, né? Não estou nem julgando quem não faz, eu tô só sim, comentando aqui o que a gente vê no perfil, né?
E é difícil a gente ter essa ideia de prognóstico exatamente por isso, porque Aham. a quantidade de animais que são submetidos à eutanásia pós-diagnóstico é muito grande, né, Uhum. por não ter cura. Uhum. Então, esse trabalho foi interessante porque eles conseguiram pegar animais que morreram de morte natural, né, E pela a doença. causa da morte nessa doença, sem eutanásia, lógico, costuma ser o quê? Respiratória ou... Costuma ser uma insuficiência respiratória, porque assim, os sinais clínicos eles vão progredindo para os membros torácicos, né? Então, o que mesmo que acontece com os membros pélvicos, acontece com os membros torácicos. E aí, subindo ali na região, chegando bem próximo da região cervical, a gente já vai ter, por exemplo, neurônios que inervam a parte de musculatura intercostal e diafragma. Então, alguns animais já começam a ter dificuldade respiratória, que a gente chama de dispneia. A dificuldade respiratória ele é o principal sinal clínico de prognóstico, para a gente saber quão perto está o momento em que ele não vai suportar mais. Alguns animais até mostram sinais de envolvimento de tronco encefálico, porque se você continuar na medula espinhal até chegar na medula oblonga, até chegar no encéfalo, ele passa pelo tronco encefálico também. E ele tem algumas inervações de face. Isso. Uhum. Alguns animais eles começam a ter sinais, alguns perdem a voz, né? O latido muda, às vezes alguns param de latir, mas esse latido pode ser também por conta da respiração. Para latir, o animal usa muito tórax, Uhum. por conta, né, da mecânica. Então, quando acomete a parte torácica também, eles têm já uma disfonia no latido. E em casos mais raros, quando realmente chega até o final, eles acometem ali a região do tronco encefálico, que ele tem o controle da respiração e dos batimentos cardíacos. Então, chegando ali que é o momento em que eles podem ter a morte por conta da depressão cardiorrespiratória. Uhum. Uhum. E assim, voltando, né, no início da doença, como é que se faz o diagnóstico dessa doença? Como é que, por exemplo, a tutora da Julieta chegou, né, conseguiu chegar na conclusão que era mielopatia? Esse é o nosso grande desafio, né? Que eu acho que é o nosso principal objetivo aqui hoje é tentar discutir algumas coisas em relação ao diagnóstico. Porque o diagnóstico definitivo da mielopatia degenerativa, infelizmente, se não for feito, né, associação de sinais clínicos com o teste genético, o principal diagnóstico é histopatológico, só pós-morte, com necrópsia. Então, a gente pega a medula espinhal do animal e aí a gente faz a avaliação histopatológica mediante a exclusão de outras doenças. Então, a gente tem que excluir todas as doenças que causam os mesmos sinais clínicos, que são as mielopatias, né? Então, a gente faz os exames de neuroimagem, neuroclínico, a avaliação clínica neurológica completa de um médico veterinário especialista, e também a análise do líquor, que no caso da mielopatia degenerativa não tem tantas alterações assim, em alguns casos somente aumentos de proteínas, mas ajuda a excluir outras doenças infecciosas que podem acometer a medula espinhal também. Depois de fazer todo o descarte de outras doenças que causam os mesmos sinais clínicos, aí que a gente consegue fazer a associação, né, de sinais clínicos, raça, idade, e, se possível, né, aí eu vou até depois te perguntar como é que a gente faz isso, um teste para a gente poder ter esse diagnóstico em vivo ainda, né, porque é um diagnóstico de exclusão, não tem diagnóstico definitivo. E, na verdade, a impressão que eu tenho, assim, quando você falou dos sinais clínicos lá no início, é que se começa até com um diagnóstico mais ortopédico, né? Aí vai excluindo, né, os problemas ortopédicos antes, né? Vai excluindo. A mais primeira coisa que a comum, gente faz é fazer, às vezes, uma tomografia, aí a tomografia na região lombosacra ali, ou da articulação mesmo, exclui qualquer problema ortopédico. Uhum. Se o primeiro a avaliar o paciente já for um médico veterinário neurologista ou alguém que tenha
essa expertise de ver que aquilo ali não é, nem chega a fazer descarte de degeneração de articulação, não. Sim, Porque sim. a ataxia, ela é problema neurológico e eles não Mas causam ataxia. eu acho que o mais comum não é nem o radiologista ou o ortopedista pegar de início, né? É o médico generalista já, de repente, Sim, ter é. né? O médico generalista ter essa suspeita de que é alguma coisa ortopédica. Então, às vezes, é Sim, mais fácil isso, né? Essa e suspeita. normalmente é assim que chega para a gente, né? Quando chega para a Uhum. gente, já chega com uma prévia. Já fez Sim, um raio-x, já fez até às vezes uma tomografia, não achou nada, continua evoluindo, aí eles acabam indicando o neurologista para terminar de finalizar o diagnóstico, e né? aí Que o aí a gente neurologista faz. na verdade, então é o diagnóstico por exclusão, não é nada É, ortopédico, não é nada que a gente possa diagnosticar neurológico, então é a mielopatia. neurológico, ele é neurológico, né? Ah, Não é sim, nada além da mielopatia sim, degenerativa, sim. não é outra mielopatia que não seja degenerativa, aí se associa com a idade, porque se nunca o mais jovem você não vai suspeitar de mielopatia degenerativa, você procura outra coisa, você vai associar com a idade, com raças de grande porte, que é mais comum do que raças de pequeno porte aqui no Brasil. O Forge até é uma exceção, né? Ele é uma exceção, né? Eu acho que é mais pela questão da raça mesmo, É, genética mesmo. Mas aqui alguns poodles já foram relatados, mas a maioria é o pastor alemão e o boxer, são isso. os mais comuns, né? Eu tenho. Mas os de raças de grande porte têm mais predisposição do que os de pequeno. Isso aí. E essa dificuldade que a gente tem no diagnóstico, Fabiana, ela é o principal, né? Porque muitos tutores, eles têm uma dificuldade de realizar todos os exames, Claro. porque precisa realizar vários, né? Uhum. Então, é uma exclusão bastante onerosa, né? Não vou mentir, e que tem que fazer vários exames, o animal tem que passar por vários procedimentos, e às vezes a gente acaba indo, né, para alguns animais a gente acaba fazendo esse diagnóstico quase que clínico apenas, né? Não consegue fazer todos os exames para chegar num diagnóstico. E Sim. aí a gente sabe, né, que a gente tem aí alguns testes que não sei se é específico para algumas raças ou não, que seria como é que a genética, o teste genético dessa doença poderia ajudar hoje, né, os médicos veterinários clínicos gerais e neurologistas a ter um diagnóstico mais preciso em relação a essa doença. Você poderia falar um pouquinho sobre Vou isso, sobre falar um essa pouquinho parte da de questão da diagnóstico? genética, então. Uhum. O que acontece com o teste genético da mielopatia degenerativa é que ele é um dos testes mais antigos, assim, que se conhece, né? Foi uma das primeiras doenças que teve o problema genético descoberto, né? Então, hoje em dia, você vai pegar, mesmo laboratórios que têm um painel pequeno de doenças para serem testadas, esses laboratórios já testam essa doença, porque a tecnologia já está muito bem estabelecida, né? Então, é fácil da gente ter isso no laboratório, como é o caso de alguns laboratórios nacionais. Então, até eu acho interessante até para os médicos veterinários que estão vendo a nossa conversa, né, saberem que é o tipo de tecnologia que está disponível no Brasil, né, em mais de um laboratório, dentre eles o laboratório LinkGen, e eu não vou dizer que é específico por raça, tá? Eu vou dizer aqui que tem uma única raça que a gente tem que tomar um cuidado para fazer esse teste, porque, na verdade, para os Bernese, é uma raça que precisa de 2 testes. É a única raça que já foi detectado um segundo problema genético relacionado com a mielopatia. Em todas as outras raças, pastor alemão, corgi, golden, labrador e assim por diante, o que se conhece até hoje é um único problema genético, então a gente pode fazer o mesmo teste para todas essas outras raças, certo? E eu acho assim bem legal você ter falado na questão do auxílio para o diagnóstico, né? Porque realmente assim o teste genético ele tem duas grandes aplicações e a maioria do pessoal não usa para nenhuma aplicação nem para outra. Quais são essas duas grandes aplicações? Uma delas é justamente, como você falou, o auxílio no diagnóstico, ou seja,
O teste genético sozinho, na maioria das vezes, não vai te dizer nada. Vai te dizer, no máximo, que aquele animal tem um risco maior para a doença, né? Aham. Mas o teste genético, ele não serve para diagnosticar doenças, né? O teste genético, ele é uma coisa a mais que a gente pode fazer para ajudar o médico veterinário, juntando todas as informações, a chegar na conclusão daquela doença, né? Então, por exemplo, no caso que você estava comentando, né, do tutor que, enfim, cansou de fazer um monte de exame, né? Ou, enfim, Não dá nem o resultado. não tem mais condições financeiras de arcar com um monte de exame, né? Em vez de, muitas vezes, simplesmente deixar para lá, vale a pena pedir um último exame que não é caro, só para se ter uma ideia, mais ou menos R$100, dependendo do laboratório, né? Dá para pedir este exame para ter mais este, como é que eu vou dizer, mais este ponto para contribuir no diagnóstico. Então, né, o neurologista vai juntar todas as como é que eu vou dizer, os sinais clínicos, né, que ele avaliou, né, juntamente com o resultado do teste genético para fechar o diagnóstico, né, mas não é, e como não são a maioria dos testes genéticos, não é um teste para diagnóstico, né, é um teste que vai auxiliar no diagnóstico. Então, se a gente tem animais com sinais clínicos da doença, faz o teste está positivo, a gente, né, tem um diagnóstico, né? No caso, se a gente, por exemplo, um animal não tem sinais clínicos, né? E aí, esse teste ajudaria a gente a pegar animais que poderiam, se der positivo, por exemplo, teste genético poderia. Uhum. Esses animais, eles poderiam, futuramente, apresentar a doença, certo? Mas não necessariamente ele vai apresentar. Tô certa? Certíssima. Na verdade, assim, você fazer o teste genético em um cão jovem ou idoso, tanto faz, que não tem sinal clínico para a doença, e esse teste dá, entre aspas, positivo, a gente está dizendo que esse animal tem mais chance do que os outros da raça de ter a doença, né? Infelizmente, devido ao pequeno número de estudos na área da genética também, a gente não tem como quantificar ainda o quanto é mais chance, né? A gente não sabe se é 2 vezes mais chance ou se é 10 vezes mais chance, não sabemos ainda, né? Mas um animal que ainda não tem sinal clínico e testa positivo para a doença, ele tem mais risco. Isso não significa que ele vai ter a doença com certeza, e muito menos um teste positivo é indicação de eutanásia, né? Justamente porque a gente não sabe se aquele cão realmente vai desenvolver. E aí entra a outra grande utilidade do teste genético. Por que a gente faz teste genético num cão que não tem sinal clínico ainda, né? Alguns tutores vão querer fazer, mas eu vou dizer assim, ó, tem que fazer, o tutor que quer testar o seu cão jovem, porque, por exemplo, ele é um pastor alemão, ele é um boxer, ele é um corgi, que são raças muito afetadas, então esse tutor quer testar. Ele tem que receber o resultado com muita calma, né? Porque um resultado positivo não é uma coisa fatal, não é uma certeza, né? Então, por isso que eu digo que não é a maior utilidade do teste genético para cães saudáveis, para cães sem sinais clínicos. A maior utilidade é para o criador, né? Porque o criador, no momento em que o seu cão é portador da mutação que leva à mielopatia degenerativa, esse criador, ele não precisa necessariamente retirar o seu cão da reprodução. Muitas vezes, esse cão é aquele cão maravilhoso que o criador tem, ele não vai querer retirar da reprodução, né? Mas só que ele vai escolher uma fêmea, por exemplo, que forme o casal correto para não ter nenhum filhote com a doença, né? Então, essa é a maior utilidade. Criadores que testam seus cães, eles diminuem a quase zero a chance de um filhote ter mielopatia degenerativa. Então, é uma ferramenta muito importante, especialmente na criação, né? A gente diz que, assim, se a gente pensar a longo prazo, é uma ferramenta de melhoramento genético, né? Porque imagina se todos os criadores de uma determinada raça fizerem isso, a gente vai extinguir a doença um dia, né? Sim. Então, essa é a maior aplicação quando a gente pensa em cães sem sinais clínicos. E aquele cão que tem sinal clínico bem sugestivo de
de mielopatia degenerativa e a gente faz o teste genético e dá negativo. Então, Qual seria a leitura genética desse paciente? esse é exatamente o caso da Julieta, né? Porque a É. Julieta é uma moça rara em todos os sentidos. Já começa ela sendo uma moça rara, porque essa doença é bastante rara na raça dela. Né? Os Golden são uma raça que, apesar de ser de grande porte, eles não são uma raça que tem uma prevalência significativa de mielopatia degenerativa. Tanto é que quando a gente vai trabalhar na área da genética, né, a gente vai trabalhar com aconselhamento genético para criador de Golden, essa doença nem é uma doença que eu digo para o criador testar, de tão rara que é, né? Claro que se ele tiver já tido algum filhote com a doença, se ele já tiver algum histórico, aí é diferente, né? Mas pensando assim na raça como um todo, não é uma doença que se indica para ser testada. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu conversei com a mãe da Julieta, né, é que ela comentou comigo que ela era encantada com os criadores da Julieta e que ela não queria prejudicar os criadores. E justamente, eu comentei com ela, mas de maneira alguma, os criadores não precisariam realmente ter feito o teste. Eles não tinham como adivinhar que justamente ia aparecer uma doença rara no plantel deles, uma doença rara na raça no plantel deles, né? E aí, a Julieta, essa, além de ser rara por isso, ela é uma moça que tem todos os sinais clínicos da mielopatia. Os tutores da Julieta fizeram todos os exames que podiam ter feitos para excluir outras coisas, né, Camila? Ela te passou isso. E aí ela fechou o diagnóstico de mielopatia e foi quando eu conversei com a mãe da Julieta, com a tutora da Julieta, e ofereci, né, o serviço do laboratório LinkGen para a gente fazer o teste. E nós fizemos e deu negativo. Qual é a explicação disso? Bom, a explicação é a seguinte, né? Assim, sem utilizar figuras, mas vamos imaginar o seguinte: vamos pegar uma fita métrica, tá? Que é o gene da mielopatia degenerativa. Uma fita métrica tem o quê? 1,5 metro, né? Mais ou menos, tá? Ou exatamente, não me lembro, né? O que se testa no teste genético? Não é o gene inteiro, não é a fita inteira. O que se testa no teste genético em qualquer laboratório é um ponto determinado desse gene. Por exemplo, o ponto lá de 50 centímetros. Por que se olha só esse ponto? Porque é onde a enorme maioria dos cães com a doença tem o erro, tem a mutação. Certo? Então, 99% dos cães que têm mielopatia tem o erro naquele ponto, ponto 50. Mas o laboratório não está avaliando dos 50 para trás e não está avaliando dos 50 para frente. Então, quer dizer, um cão que tem a doença, ele vai ter a doença por causa de um erro neste gene, porque esse é o gene da doença, digamos assim. Só que ele tem a doença por causa de um erro em qualquer outro ponto não avaliado. Então, viram como é importante a gente se dar conta que o teste genético ele não é útil para diagnóstico. Porque se a gente pensasse, ele é bom para diagnóstico, deu negativo, eu excluí também. Não. Um teste genético negativo num cão com sinal clínico, o que fala mais alto? O sinal clínico, com certeza. Né? Então, a gente não consegue excluir. Sempre as duas coisas têm que andar em paralelo. E aí, vejam, se a gente está pensando que a gente poderia descobrir qual é o erro genético que a Julieta tem nesse gene, poderia, só que a gente precisaria daí sequenciar o gene inteiro, toda a fita métrica. Seria uma coisa bem mais cara que não se faz em laboratório comercial, né? Teria que fazer em nível de universidade, por exemplo. Aí a gente iria descobrir, né? Não tenho dúvida que iria, porque ela tem a doença, os sinais clínicos todos indicam para isso, né? Do que adiantaria isso? Na melhor das hipóteses, Camila, adiantaria para a gente escrever um artigo científico relatando o sinal clínico, né? E dizendo se descobriu uma nova mutação, um novo erro genético que causa a doença. Né? Mas vejam que esse erro genético, ele é muito raro, ele aconteceu ali na linhagem da Julieta, provavelmente os pais dela também têm, né? A gente teria que descobrir qual é o erro para daí avaliar os pais, né? Mas vejam que, já que ela tem este erro tão raro, realmente os criadores da Julieta não poderiam ter previsto isso, né? Sim. É diferente se eu estou falando, por exemplo, de um criador de pastor alemão. O criador de pastor alemão, ele tem a obrigação de fazer esse teste,
Então, Fábio, é uma pergunta que eu queria te fazer em relação aos tutores ou criadores, principalmente os criadores mesmo. Quais são as principais raças em que a gente tem que se preocupar em fazer, então, esse teste genético que ajudaria a gente tentar, né, eliminar ou diminuir essa doença nos animais? Como eu comentei lá no início da nossa conversa, né, esse teste genético é um dos mais antigos, né, que se conhece dentro das doenças caninas, e ele é um teste para uma mutação, é um teste para um erro genético, que acontece em muitas raças caninas. Na verdade, em quase todas as raças caninas já existiram cães positivos para esse problema, né? Então, não significa que já existiu algum cão que tem esse erro genético, que todos os cães daquela raça devem ser testados, né? Na verdade, como é que a gente escolhe, né? Como é que a gente indica para o criador que a raça dele é uma raça importante de ser testada para essa doença? Baseado em duas coisas, em dois dados. Um dos dados é a frequência que esse erro genético existe naquela raça, né? O pastor alemão, por exemplo, mais de 40% dos cães são portadores desse erro genético. Então, isso já seria um indicativo de que no pastor alemão, né, o criador do pastor alemão deve testar os seus cães. E não só o pastor alemão, tá, pessoal? Tá, criadores de pastor, eu peguei só um exemplo, né? Agora, a segunda coisa que pega, que nos mostra que a raça é importante ser testada também, é o quanto naquela raça existem cães com sinais clínicos para a doença. Então, não é só a frequência do erro genético, mas a manifestação da doença também, né? Se você perguntar para qualquer médico veterinário, acho que é unânime de se dizer que o pastor alemão é uma raça bastante afetada, né? Então, a gente tem aí, juntando essas duas coisas, algumas raças que são importantes, como o pastor alemão que eu já falei, o boxer, que é uma outra raça que a frequência da mutação é muito alta e a manifestação da doença é presente, a gente não pode dizer que é muito alta, mas é presente, né? Então, além do pastor alemão e do boxer, a gente tem o bernese, né, ou o boiadeiro bernês, que tem uma frequência alta da mutação e uma ocorrência significante. O São Bernardo, né, o Terra Nova, né? E daí, quando a gente passa para raças de pequeno porte, uma das exceções de manifestação de sinal clínico é o Corgi, né? Mas realmente as raças de pequeno porte, elas são menos afetadas. Não significa que não existam essas mutações na raça, mas por algum motivo, o fato dela ser de pequeno porte faz com que a doença não se desenvolva, ou pelo menos não se desenvolva tão cedo, né? Eu sempre acho assim que a doença, se a gente aumentar a expectativa de vida de todos os cães, o que vai acontecer, né? A gente vai ter a manifestação de doenças da terceira idade muito mais, né? Isso é verdadeiro para o câncer, isso é verdadeiro para doenças como a mielopatia degenerativa também, né? Então, por enquanto, são esses os dados que a gente tem, as raças de pequeno porte, ou a doença começaria tão tarde que o cão morre antes, né? Ou realmente, por algum motivo, eles são protegidos por serem de pequeno porte. Não, até onde eu sei, isso não está explicado. Não, eu também acho que não tem explicação, não. Mesmo porque os cães de pequeno porte, eles têm uma tendência a viver bem mais, né, do que os de grande porte. Então, são animais que eu atendo pacientes de 18 anos, 17 anos, então acredito que tenha uma outra explicação em relação a isso. Eu não sei se você já leu alguma coisa, e, na verdade, isso que eu vou te perguntar até emenda numa outra pergunta que eu tenho para te fazer, que é sobre o tratamento. Mas eu não sei se você já leu alguma coisa com relação a estresse oxidativo, a padrão inflamatório ser diferente em cães de pequeno porte ou grande porte. Porque o que acontece, né? Esse gene, cujo erro genético causa a mielopatia degenerativa, ele não é um gene de doença, tá? Ele é um gene que produz uma enzima antioxidante, a superóxido dismutase, né?
Tanto é que se o pessoal olhar em laboratórios, o nome do teste até é SOD, de super SOD. Né? Então, o que leva a crer, né, que um cão, para ter mielopatia degenerativa, ele tem que ter uma superóxido dismutase que não esteja funcionando, ou seja, tem a ver com alguma coisa de inflamação, né, de estresse oxidativo, padrão inflamatório, que eu acho que talvez, eu estou viajando aqui, só uma hipótese, né, talvez possa ser diferente em cães de grande porte, em cães de pequeno porte, né? Mas até para a gente falar essa questão assim do padrão inflamatório e do estresse oxidativo, né? Que é uma coisa que aparentemente essa é a causa do dano na medula, né? E aí e até o tratamento tem muito a ver com isso, né? Era o que a utilização, que é o que até a Julieta faz, né? Ela faz a utilização da cúrcuma, que ela tem esse poder anti-inflamatório, né? Então, ela é utilizada até em humanos, né, de tratamento de doenças que são clinicamente parecidas com mielopatia degenerativa, e eu não tenho essa experiência clínica, porque eu não cheguei a tratar nenhum paciente com essa enfermidade, mas a gente vê, né, na literatura recente, estudos que deram, né, diferença significativa entre os animais que tomaram a cúrcuma e animais que não tomaram a cúrcuma, grupos diferentes de animais, em que deu uma sobrevida maior, né? Não só da cúrcuma, também tem trabalhos mostrando a questão da fisioterapia, né? A fisioterapia intensa tem, né, quase que dobrou a sobrevida dos animais que são submetidos à fisioterapia durante o processo, né, degenerativo, e os animais que não são submetidos que não são submetidos à fisioterapia, a gente também consegue. Porque o objetivo do tratamento, Fabiana, é esse, é tentar dar maior sobrevida, né? Não tem cura, então a gente tenta dar maior sobrevida para esses animais. Exatamente, maior qualidade. E aí o tratamento mais recente, muita gente usa alguns glicocorticoides anti-inflamatórios e outras que não têm nenhuma comprovação científica. O último, né, paper que eu li mesmo sobre comprovação científica de sobrevida, que foi a questão da fisioterapia e da cúrcuma, né? Que ela realmente deu uma diferença significativa em relação ao tempo de vida, e foram em animais que não foram submetidos à eutanásia, né? Então foram animais que morreram naturalmente, então teve diferença significativa no tempo de vida, mas é o que desanima muito os tutores, né? O fato de a gente não ter uma cura, né? A gente tenta só fazer com que esses animais tenham um tempo maior com a gente, né? Com os tutores, e sempre lembrando que esse tempo tem que ser de qualidade, na minha opinião. Exatamente. Né? Tem que ser um tempo em que tenha qualidade de vida, né? Que a gente vê lá os vídeos da Julieta, a coisa mais fofa do mundo, a gente consegue enxergar qualidade de vida. Enquanto tiver qualidade de vida, a gente tem que tentar ao máximo manter, né, esses animaizinhos perto da gente. Exatamente. Eu não estudo muito, né, sobre essa parte mais clínica de tratamento, mas a impressão que eu tenho é que como a gente tem aí um dano neurológico, né, um dano de células do sistema nervoso, talvez a única esperança futura seja a terapia com células-tronco, né? E não essa parte mais de fármacos ou de fitoterápicos, por mais que diminua a inflamação de maneira comprovada, né, como é o caso da cúrcuma. A cúrcuma tem, inclusive, trabalhos da parte de nutrigenômica, mostrando que a cúrcuma ela afeta o funcionamento de vários genes que estão relacionados à inflamação e à anti-inflamação, né? Então, tá comprovado isso em termos de DNA também, né? Então, acho que sim, a cúrcuma parece super interessante, mas uma coisa, assim, mais efetiva em termos de regressão de sinal clínico, que é a esperança de muitos, né, tutores, ou talvez até de cura, eu não vejo outra saída, e se funcionar, porque, né, é só uma hipótese que não sejam as células-tronco, né? Mas é uma coisa bem... além disso, é muito difícil, é um tipo de estudo que é muito difícil de fazer clinicamente, né? Então, acho que todos os trabalhos que eu vejo sobre essa doença
o maior desafio deles é conseguir um número, um N, né, de animais, em que os tutores concordem em fazer os estudos, né? Porque a maioria deles, quando ficam sabendo da doença, vai ler na internet sobre a doença, eles não querem continuar o tratamento. Então, isso limita muito a pesquisa, né? Então, vamos fazer tratamento com células-tronco? Tá, mas e aí? A gente vai conseguir um número de animais que dê para fazer uma pesquisa fidedigna para saber se realmente esse tratamento vai, né, ter um resultado ou não? Então, se a gente conseguisse, né? pelo menos tratamentos paliativos que conseguissem aumentar essa sobrevida e que houvesse, né, a disponibilidade de tutores que topem esse desafio, né, de submeter o animal a essas pesquisas, sabendo que é uma doença que não tem cura, seria muito bom. Mas esse eu acho que é o grande gargalo da pesquisa em relação a essa doença, ter um número suficiente, né, porque a última linha da pesquisa tem que ser o ensaio clínico nos animais, por mais que façam antes em outros animais. Animal, sim. Tem que ser os próprios animais, e aí fica esse desafio, né? É verdade. Então, acho que é isso, né, Camila? Acho que era isso que a gente ia conversar. Eu queria falar aqui da minha imensa alegria de poder estar fazendo esse vídeo com a Camila, que é uma profissional que eu admiro muito na área da neurologia, uma grande amiga, né? E poder estar contribuindo um pouquinho, né, com conhecimento sobre a doença da Julieta, e também, assim, com os tutores da Julieta e seguidores da Julieta, né, que são tantos, né, e dizer que, assim, amo muito acompanhar essa história, é uma história muito linda, que me emociona muito, né, e estou muito feliz de estar podendo fazer isso hoje aqui com a Camila, tá? Eu também agradeço a oportunidade, na verdade o prazer é todo meu, né, de compartilhar um pouco do meu conhecimento clínico com uma pessoa que eu admiro tanto, né, que como a gente brinca entre a gente, a rainha da genética. E eu queria me deixar, né, também a disponibilidade aí para os seguidores da Julieta, caso tenha alguém que tenha algum animal que esteja na mesma situação, queira tirar alguma dúvida, entre em contato com a equipe, com a Genética Canina, ou entre em contato com os nossos particulares também, que estarei, né, inteira disposição para tirar qualquer dúvida que porventura vier. E muito obrigada pela oportunidade, Fabiana. Imagina, gente, imagina. Adorei o nosso papo. Obrigada a todos, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.